Começando por aqui mais um podcast, nesse estúdio maravilhoso, preparado pelo meu amigo Leandro, da LP Produções. E o papo agora é sobre cultura. Papo sério, porque eu chamei por aqui o Davi, o nosso secretário de Cultura de Cataguases. Cara que, tem muita experiência e muito para falar pra gente sobre cultura e sobre o futuro de Cataguases com a cultura. Davi, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alex. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Prazer estar aqui contigo. Davi, eu acho que eu já te conheço há algum tempo agora, né? A gente nós somos apresentados, mas muita gente não conhece o Davi Macena. Me conta um pouquinho sobre o Davi Macena. Então, o Davi Macena Gracioli nasceu em Cataguases em 1961, no Largo do Rosário, que hoje vocês chamam de Praça Doutor Lídio, né? Era depois de Largo do Rosário, acho que foi Sandoval Azevedo, e agora é chamada de Praça Doutor Lídio. Eu sou neto do Nestor Macena, que foi maestro, músico, compositor de marchinhas de carnaval, e da costureira Terezinha Gracioli, uma italiana que morava ali na praça, na Doutor Lídio. E eu, na verdade, eu nasci aqui porque meu pai já não estava mais morando aqui. Meu pai foi para o Banco do Brasil, em São Paulo, conheceu a minha mãe, e meus irmãos mais velhos nasceram em Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. E num carnaval, minha mãe, grávida de mim, veio para cá e eu nasci nessa enchente. Como um acidente, né? Nasci em Cataguases. O único filho do meu pai nascido, éramos 5 irmãos homens, e o único do meio, que era eu, nasceu em Cataguases. Eu, apaixonado pela cidade, eu sempre vinha, né? Havia esse hábito, né? As férias escolares eram maiores, então nós vínhamos em dezembro, início de dezembro, só íamos embora depois do carnaval. Então eu vivi todos os anos da minha juventude, da minha infância e juventude, passando dezembro, janeiro, fevereiro em Cataguases. E sempre fui apaixonado por Cataguases, né? Então esse é o Davi cataguasense, né? E que retornou agora, tantos anos depois, para assumir essa função. Que acidente feliz, né? Acidente feliz, porque agora te trouxe realmente para ser o nosso secretário de Cultura. Eu sempre dizia para a Alcina, que é uma grande amiga, uma madrinha por quem eu sou apaixonado, a Maria Alcina, eu sempre disse a vida inteira para a Maria Alcina do amor que eu tenho por Cataguases, né? O perfume de Cataguases, as pessoas de Cataguases, o jeito de viver de Cataguases, tudo isso é muito peculiar, é muito singular, né? Uma cidade muito pouco provável, porque é uma cidade que tem um patrimônio cultural, artístico e intelectual, Alex. Porque o cataguasense, ele é fora da curva. O cataguasense tem uma inteligência, uma sagacidade, as veias artísticas em todos os setores, né? Isso é muito instigante, isso é muito inspirador para mim. Interessante você falar isso, que a gente teve eu bati o papo com mais outros 2 artistas aqui, e eles falaram exatamente isso, que Cataguases tem esse diferencial. Eles viajam, eles estão em outros turnês e em outras cidades, e Cataguases tem realmente essa veia pulsante com a cultura. Falando nisso, eu quero saber do Davi, essa relação do Davi com a cultura, um pouco do seu currículo. Então, como é que te trouxe a Cataguases? Como é que foi a sua chegada aqui? Eu comecei muito cedo no teatro. Eu estudei no Colégio Anchieta, da Companhia dos Jesuítas do Brasil, e o teatro era uma disciplina dentro do Colégio Anchieta, na minha época, nos anos 70, e eu estreei nos palcos fazendo O Pequeno Príncipe de Exupéry, e por acaso me encantou o teatro, né? Então eu fui estudar teatro. Aos 13 anos eu ganhei um prêmio nacional, melhor ator do Festival Nacional de Teatro. Na comissão jogadores estava o Chico Anísio, estavam alguns artistas famosos da época, José de Arimateia. E eu, aos 13 anos, eu fui fazer uma participação no programa Chico City, do Chico Anísio. Não é da época de ninguém, porque é muito velho, né? Eu fazia o garotinho que contracenava com o velho Zusa no final do programa. Gravei alguns programas e eu me encantei com teatro. Então eu me especializei em teatro, fui fazer teatro. E me encantei também pela dança, e aí eu resolvi estudar dança. Eu me formei, né? A minha primeira licenciatura é em dança. Eu fui bailarino, trabalhei no Teatro Municipal de São Paulo, fui bailarino da Companhia Ismael Guiser, Josi Leão, trabalhei também com Joyce Kerman no Balé da TBS, do Silvio Santos, e trabalhei no Balé da Rede Globo também,
nos programas televisivos, humorísticos, Vivo Gordo, Fantástico, aberturas de novela. Tive aula, tive escola de dança, trabalhei muitos anos como professor, mas me formei em jornalismo. E a minha mãe, que era uma bibliotecária muito rígida, ela dizia que eu tinha que ter uma faculdade, porque no momento de aperto financeiro, eu deveria ter uma profissão diferente dessa de ser artista. Eu me formei em jornalismo e fui trabalhar como jornalista e acabei deixando a área artística quando eu casei com uma bailarina, professora de educação física, Cláudia, com quem eu sou casado até hoje. E eu migrei para o jornalismo, fui trabalhar no SBT, dessa vez como jornalista. Fui jornalista de bancada da época do Boris Casoy, em 1987, 88. Logo depois de terminar uma novela na Rede Globo, que foi Selva de Pedra, uma versão, um remake da Janete Claire, em 1986. E aí fui para a bancada de jornalismo. Depois fui assessor de imprensa da OAB do Estado do Rio de Janeiro, como jornalista. Fui fazer direito para escrever sobre direito, né? E a minha vida foi se afastando dessa questão cultural e artística. Mas logo depois eu fui convidado para ir para Friburgo. Eu morava no Rio, meus filhos nasceram no Rio, a Isadora e o Caio. Isadora tem 38 anos, o Caio 32. E eu voltei para Friburgo para ser secretário de comunicação social. Logo depois eu fui secretário de cultura e fui me especializando em gestão de cultura. Então eu fui secretário 2 vezes em Friburgo, subsecretário 2 vezes também na área de cultura, 3 vezes secretário de comunicação social. Eu sou arte educador, tenho especialização em gestão empresarial no ramo de cultura, né, dos bens simbólicos, que são tratadas as ideias, o campo mais das nuvens, né, do fazer artístico. E eu tenho uma passagem que é muito interessante, assim, em 87, o meu pai me trouxe a Cataguases, eu estava no auge da novela, e me apresentou o melhor amigo dele da cidade, que era o Dr. Tarcísio, o prefeito. E o Dr. Tarcísio falou comigo assim, você podia vir trabalhar em Cataguases. E eu não quis naquele momento. E quis Deus que o José, 40 anos depois, filho de Tarcísio, José, 40 anos depois, me fizesse esse convite. E eu realmente aceitei, porque era um desejo meu fazer alguma coisa por essa cidade, que foi muito importante sempre na minha vida, né? As pessoas sempre perguntaram, você faz questão de, nos seus livros, eu escrevo para criança, tenho 7 livros publicados, e na minha biografia sempre diz mineiro de Cataguases, ou natural de Cataguases, zona da Mata Mineira, porque é um orgulho imenso, né? Mas é um orgulho muito mais pelas pessoas de Cataguases, como eu estava te falando. Eu me orgulho de um Joaquim Branco, de um Ronaldo Werneck, sim, de um Cagiano, de um Rufato, de uma Maria Alcina, né? Eu me orgulho de toda essa Só gente. As celebridades, uma calçada da fama, realmente. Ontem falávamos sobre o seu texto, que é brilhante, né? Que vai passeando por esses talentos todos. E eu ouso dizer, Cacá Macena, né? Marquinho Andrade e outros tantos grandes talentos da cidade. Correto. Né? E que merecem a nossa reverência. Sim, sim. Então foi assim, e o José me convidou, e eu achei que era hora de fechar as malas lá em Friburgo e arriscar e vir para cá, né? E eu estou muito feliz, estou aqui há 3 meses, conhecendo a cidade ainda, percebendo o jeito, porque mesmo com toda a bagagem, toda a experiência em gestão pública, os modelos não cabem em todos os corpos, né? Cataguases tem as suas peculiaridades, suas nuances, a sua personalidade, né? Cataguases é singular e ao mesmo tempo é plural, diversa, né? Uma cidade muito rica em muitos setores. Se a gente for falar em literatura, nós temos o Movimento Verde, que é emblemático, né? O poema Processo, de Werneck, a ousadia literária e linda, romântica, lírica de Joaquim Branco, né? Então, nós temos a música, o rock, o samba, que é muito forte em Cataguases. Nós temos o patrimônio todo, material, que material fantástico. Patrimônio arquitetônico, né? Nós temos tanta coisa em Cataguases, né? E eu acho que é um desafio, e eu topei o desafio de vir. E como é que está sendo esse desafio? Nesse primeiro momento, você disse que são 3 meses. Como é que você acha que você está sentindo a cidade? E o que a cidade pode esperar do Davi Macena como secretário de Cultura? Eu estou tendo cuidado de mapear a cidade, de entender algumas coisas da cidade, sobretudo os territórios periféricos.
sobretudo aqueles territórios onde existem os invisíveis, que produzem cultura, né? Os mestres, a cultura popular, né? Os grupos. Nós ainda temos um carnaval que está escondido, que está silenciado, para identificar, para perceber, os mestres de capoeira, esses fazedores de cultura, nós precisamos identificar e fazer chegar as políticas públicas de cultura lá. Porque senão nós vamos continuar trabalhando no centro da cidade, na área urbana, e premiando e contemplando apenas os mesmos, por exemplo, nos editais do Ministério da Cultura. Nós precisamos letrar esses fazedores de cultura nas periferias para que eles aprendam a fazer projeto, para que eles tenham igualdade na concorrência para os editais, né? Porque existem. Por exemplo, se você conversar com as mulheres rurais, você fica encantado com o trabalho que essas mulheres desenvolvem nos seus territórios e que muitas vezes é invisível. É engano meu ou a secretaria, você está falando sobre a questão das pessoas poderem entender mais sobre os projetos de lei? Parece que a secretaria ela vai oferecer agora, daqui a alguns dias, um olhar para as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre os projetos. Isso está para acontecer no agora. Dia 7, nós estamos trazendo um agora, já tá pertinho consultor agora, para conversar com gestores dos 18 municípios. Legal. São os primeiros gestores. Para fazer com que os gestores, eu me incluo, né, nesse rol, entendam que nós precisamos construir um discurso e uma narrativa universal para que as pessoas que não são próximas das zonas urbanas e conseguem construir e entender esse falar da cultura, porque existe um culturês, né? Um jeito de falar. Eu falei aqui território, são os bairros, são as comunidades, são as localidades que não compõem a zona urbana, né? Quando eu falo território, parece que é um lugar muito distante, né? Parece que é um continente, é o continente africano. Não, é um lugar que está aqui perto da gente, que é um bairro, um distrito, né? A Taquara Preta tem vários bairros dentro da própria Taquara Preta, né? Várias áreas, vários grupos sociais. Fazer o gestor entender que ele precisa chegar para essas pessoas com um discurso que se faça entender. Com certeza. Porque senão ele se amedronta diante de um edital e nem começa a construir um projeto que muitas vezes já existe, ele já realiza, só que sem recurso. E ele pode realizar com os recursos, né? Então eu acho que o papel meu enquanto secretário, Alex, só para resumir, é sobretudo priorizar o artista cataguasense. Priorizar quem faz cultura aqui, né? Dar um norte, entender, construir junto. Eu sou da gestão compartilhada. Eu acho que você, como comunicador, como um homem das ruas, um homem que conversa com todos os grupos sociais, que está na Energisa, que está na prefeitura, que está no bar, que está na roda de cultura, você pode colaborar muito na gestão compartilhada, trazendo o seu olhar. Né, Davi, olha só, descobri que tem um grupo fazendo isso. O que você acha de trazer uma capacitação na área de gastronomia? Porque gastronomia também é cultura. Sim. Nós precisamos dar capacitação para serviço. E hoje tem alta, né? Não é? Gastronomia, chefe de cozinha, barman, garçom, comim, atendimento de porta de restaurante, hotel, governança de turismo, tudo isso nós precisamos capacitar. O tempo todo nós precisamos capacitar. E eu acho que a Secretaria de Cultura e Turismo precisa trabalhar muito isso. Né? Muito bom. É o cataguasense como um todo, né? O cataguasense no seu ápice, né? Eu vejo assim, você tocou num ponto muito bacana, porque realmente eu escuto das pessoas eu acho que tinha que ter mais projetos de capacitação. Então, assim, eu acho que realmente vai ser bem interessante concretizar isso, assim, vai ser bem legal. Por exemplo, os meninos das danças urbanas. Né? Tiveram um evento agora recentemente. Sensacional! Apoiado por vocês, você né? Inclusive falou, eu estive na roda de conversa, foi muito rico, um evento rico, diverso, maravilhoso. Né? Nós precisamos trazer. Eu tenho um grande amigo que é bailarino da Anitta, já liguei para ele, o Douglas, DG, falei, Douglas, queria ver a possibilidade de você ir um final de semana a Cataguases, conversar com esse grupo que faz dança urbana, não é para ensinar não, porque ninguém vem para ensinar, mas para aumentar o repertório, para fazer essa troca, né? E eles têm, essa galera do hip hop, eu tive lá, eles têm aqui uma rede de contatos muito bacana, porque o evento deles foi construído com pessoas de Leopoldina, o bar, descoberto, muito legal. Muito bacana, muito como bacana. Por exemplo a Semana de Arte da Mariela. O que foi aquele evento?
maravilhoso. Poucas cidades do Brasil têm um evento com a categoria, Com acessibilidade, com a com ousadia tudo do isso. trabalho da Mariela, que é um orgulho para Cataguases ter uma Orgulho. filha Impressionante. com esse olhar, né, com essa leitura da cultura, da arte, das políticas públicas. É incrível, né? Olha que riqueza. Eu estou aqui há 3 meses, eu tive a oportunidade de ver um trabalho muito interessante também da Andréia, que foi o Giramundo. né? Arte na Praça. Arte na Praça, um projeto também ousado, Fantástico. lindo, riquíssimo, né? Levar as pessoas para a rua, né? Exatamente, a acessibilidade, a democratização do acesso à cultura. Sai do discurso e vai para a prática, que é o que a gente precisa fazer. Davi, vamos falar sobre Cataguases moderna e eterna. Vocês estão trazendo esse slogan para a cidade com muita força. Ano que vem Cataguases faz 150 anos e parece que realmente essa é a identidade da cidade mesmo, né? É um pontapé que nós estamos dando com muita ousadia, né? Eu disse até numa entrevista, tenho dito nas entrevistas, é mais do que um slogan, né? É a tradução de uma cidade. Tradução. É a tradução Ótimo, da ótimo. cidade, né? Cataguases moderna e eterna. Enquanto as cidades Brasil afora ficam só preservando a sua história, Cataguases faz diferente. Ela pega a sua história, o seu patrimônio, a sua gente e faz disso inspiração para novos voos, para novos projetos, né? Sempre com uma ousadia, com uma jovialidade. Porque Cataguases, ela avança, né? Ela vai avançando no tempo. O prefeito é um rapaz, né? Tem um olhar moderno, uma leitura de mundo ousada, é um cara novo, né? O cara novo. Quer dizer, é muito isso, né? O José Henriques é isso. Eu converso com o José Henriques com muita franqueza. Ontem a gente conversava sobre isso. Tem o frescor da juventude, né? Tem a ousadia da juventude. Não tem medo de fazer, de realizar, né? O Tarcísio é isso, né? O Tarcísio foi muito isso. Deixou um legado, a FINC é um legado do Tarcísio, né? Olha a ousadia desse homem, há 40 anos, fazer uma feira industrial e comercial da cidade, né? Quantos habitantes tinha Cataguases há 40 anos? Perpetuar até hoje do tamanho que é, com a qualidade que é, né? Aí a ousadia, o legado, né? A Mariângela ontem falou, e realmente, como é que você consegue durante há 40 anos ter uma feira e você vê o progresso da feira? Ela falou do Senai, né? A inteligência artificial chegando no Senai, a maneira que faz. Então, assim, a feira também vai evoluindo, como a cidade vai evoluindo, cada vez mais moderna, cada vez mais eterna, né? Sem perder a sua história, a sua identidade, a sua história, os seus traços, né? A Mariela nos trouxe a importância dos povos formadores, né? Os indígenas, os negros, eles estão aí. Nós temos uma dívida de gratidão com as tecelãs. Elas é que edificaram essa cidade, né? Então eu acho que os 150 anos de Cataguases precisavam desse pontapé inicial, que é Cataguases moderna e eterna, rumo aos 150 anos, jovem, potente, inspiradora, linda, com seu povo, com a sua gente. Princesa, menina. E aquele final do seu texto que eu acho emblemático, né? A Cataguases de todos nós, né? A Cataguases pertence a todos nós. Do trem a Portinari, somos todos Cataguases. Somos todos Cataguases. Então como é que alguém ousa fazer gestão cultural de um município rico como Cataguases sem ouvir a sua população? Do trem que corta lá no Ana Carrara, sim, né? Vai passar com aqui certeza. Para os distritos e tudo. Eu fui muito para Vista Alegre quando menino de trem. Maravilhoso. Né? Que era maravilhoso. Era um passeio fora de série. Então, é esse o Davi que quer contribuir. Eu nunca gosto da palavra ajudar, porque a gente ajuda quem não sabe fazer nada. E quem Cataguases sabe fazer. Cataguases sabe o que quer. Então eu vim para contribuir na construção desses 150 anos, que tem que ser um legado. Nós precisamos celebrar os 100 anos da Verde, lá na Academia Brasileira de Letras, mostrando ao Brasil a importância da poesia, da literatura, né, da escrita, da narrativa, da oratória desses poetas mineiros. Fantástico. Nós temos aí 100 anos da Cinta Moderna, que é também uma marca que está aqui, sediada aqui em Cataguases. Sim, sim. Como nós temos esse ano, os 90 anos da Cataguases. Maravilhoso, maravilhoso. É impossível pensar em moda no Brasil hoje sem falar da Cataguases. Eu tenho uma sobrinha que é diretora comercial da marca Farm Global, né? E ela diz, a Farm não existe sem Cataguases. A Farm está no mundo inteiro. No mundo inteiro. Olha que orgulho, né? O algodão Apollo. Nós temos muita coisa, muita.
né? As fábricas de biscoito, nós queremos fazer esse ano ainda uma grande festa no Dia das Crianças, se possível montando a casa de biscoito de João e Maria, né? Porque nós temos condições de fazer isso com as fábricas de biscoito da cidade. Falando em festa, Davi, eu acho que agosto já tá amanhã batendo na porta. Setembro tá aí, festa da cidade. Tem algum spoiler? Tem tá um sendo spoiler, preparado assim, alguma vai ser coisa? pequeno, não vai ser grande, não vai ser ousado, porque nós temos uma questão que permeou o ano de 2026, que é muito grave, muito séria, que foi muito desgastante, não só para o governo municipal, mas também para os cataguasenses, que é a questão da saúde pública do Hospital Cataguases. Seria um deboche, né? Qualquer tipo de investimento absurdo para celebrar uma data como o aniversário da cidade. É necessário curar essa ferida para a gente poder seguir em frente. Então eu acho que nós vamos fazer uma coisa menor, né? Vamos ter uma atração, sim. Vamos comemorar. Vamos comemorar. Se Deus quiser, na próxima semana nós já vamos divulgar essa atração, né? Como eu disse, também valorizando a prata da casa, porque não adianta a gente trazer um grande show e não deixar um legado, né? Evento, o nome já diz, é evento. É evento, né? Gasta o dinheiro, vai embora, ninguém nem lembra quem veio cantar aqui, né? Então vamos fortalecer a prata da casa e vamos começar a construir os 150 anos, né? Com uma grande programação, porque a gente precisa lembrar que os 150 anos começam em 7 de setembro de 2027. E nós vamos festejar até setembro de 2028. Muito bom. Davi, queria agradecer a sua presença aqui, todas as suas falas aqui, impressionante. A gente já esperava que seria um bate-papo para enriquecer muito os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando, porque o pouco tempo que eu te conheço, eu sei que você é uma pessoa que veio com o coração e com a alma, realmente, do cataguasense, amando a cidade, e eu tenho certeza que você não entregaria menos do que o melhor. É isso. Muito obrigado, Sim. Alex. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia em muitos momentos aqui de adaptação na cidade, né? Pelos seus conselhos. Você foi muito cirúrgico em muitos conselhos e que eu tenho levado ali à risca, né? Isso tem me ajudado a atravessar alguns abismos, porque existem, lógico que existem, armadilhas, abismos e etc. Mas muito obrigado, sobretudo, pela sua gratidão, pela sua amizade, seu companheirismo, por sua inteligência. Obrigado. Né? Porque isso tem me impressionado bastante. Obrigado. Tá bom? Carinho grande. Um beijo para Cataguases. Amo Cataguases. Mas, gente, a gente esteve aqui com esse fofo, maravilhoso, inteligentíssimo. É um presente realmente para Cataguases, nosso secretário de Cultura, o Davi. Continua acompanhando a gente aqui, LP Produções, o podcast onde tudo acontece. Tchau, tchau. Obrigado.